Muito bem, continuando a lição número 6, a parte de segunda-feira, falando sobre os tempos proféticos. Existe uma preocupação com respeito àquilo que significa profecia. Diz o texto bíblico que sem profecia o povo se corrompe. Por isso, com respeito às duas testemunhas, que é a palavra de Deus, o Novo e o Velho Testamento são as testemunhas, aquilo que, por exemplo, uma testemunha fala, a outra confirma. Por exemplo, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi confirmado e ampliado para uma compreensão para o tempo do fim. Por isso, o livro de Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia, ela é composta de duas testemunhas, 66 livros. Homens inspirados por Deus escreveram e essas verdades foram questionadas por muitas pessoas, reis e até mesmo pessoas religiosas. Contestaram a Bíblia porque queriam manipular a mente do povo através da religião. Quando os valdenses, quando os huguenotes, quando os reformadores começaram a dizer, não é desse jeito, aí houve uma oposição, porque aquilo que as pessoas estavam fazendo, que não era direito, por exemplo, venda de perdão de pecados, chamado de indulgência. Por exemplo, a alma vai para o purgatório e depois é levada para o céu. Então isso estava em contrário com a Bíblia. E as pessoas então resolveram provar que isso não era verdade. E então atraíram perseguição sobre si. A palavra de Deus, no entanto, soberana, ela, mesmo que tenha ficado escondida durante um período profético, ela não desapareceu. Um homem estava lendo a Bíblia, o outro chegou e disse, o que o senhor está lendo? Estou lendo a Bíblia. Isso não acredito. O senhor é um homem inteligente, lendo um livro que não sabe nem quem escreveu. O homem levantou os olhos e disse, o senhor não acredita em algo que o senhor não tenha conhecido o escritor? Claro que não. Qual é a veracidade que eu tenho de que a pessoa estava em bom juízo para escrever o que escreveu? Ele pode ter sido influenciado por muitas coisas. Então aquele homem disse, o senhor usa a tabuada? Claro que eu uso a tabuada. Mas o senhor sabe quem escreveu a tabuada? Não sei. Como é que o senhor acredita então na tabuada se o senhor não sabe quem escreveu? Mas a tabuada funciona, diz o homem. Aquele homem disse, meu amigo, a Bíblia também funciona. E funciona muito bem. Ela transforma as vidas. Eu, por exemplo, era um homem muito nervoso. Eu tinha muitos problemas pessoais. Eu cheguei a assaltar pessoas com uma arma na mão. Eu sempre fui um homem pavio curto. A Bíblia me transformou. E eu então sou um homem transformado agora. Mas o Senhor está a ponto de me fazer voltar a ser o que eu era. Agradeça muito a Deus. A Bíblia ter me transformado. O homem arregalou os olhos, saiu de mansinho, desapareceu. A palavra de Deus transforma as pessoas. Mas as pessoas querem, colocar no lixo aquilo que a Bíblia faz na vida de uma pessoa. A Bíblia é transformadora. Por isso a pergunta número 3, ela tem o seguinte enunciado, entre os textos de Daniel e Apocalipse, que semelhança existe nos períodos proféticos ali mencionados? Apocalipse 11, versos 2 e 3. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Apocalipse 12, verso 6, depois o 14 e o 15, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que fosse ali alimentada por 1260 dias. Verso 14, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o lugar preparado por Deus. E ali a mulher foi sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca água para que pudesse levar a mulher, mas não foi bem sucedida. Daniel 7, verso 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, os santos, serão entregues nas mãos desse poder, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então a pergunta entre esses textos, que semelhança existe nesses períodos proféticos? Resposta, esses textos mostram de forma diferente o mesmo período de tempo no qual a igreja seria perseguida por 1260 anos. Entre o ano 538 e o ano 1798, 1260 anos, a igreja foi perseguida, a Bíblia foi proibida de ser lida, e durante esse tempo a mulher igreja, ela foi perseguida pelo dragão, e então ficou escondida
num lugar deserto onde Deus cuidou dos seus filhos. E a Bíblia não pôde ser assim mostrada de forma clara, mas mesmo assim, pessoas de forma assim secreta, eles colocavam a Bíblia em evidência para a vida das pessoas. É como se a profecia disse, as duas testemunhas ficaram esse período vestidas de pano de saco, ou seja, ficaram em humilhação, ficaram escondidas, mas não morreu, não desapareceu. Não importa a forma como o período profético está sendo mencionado na palavra de Deus. Se for 42 meses, multiplicado por 30, dá 1260. Se for um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, corresponde a 3 anos e meio, 1260 dias. Se for 1260 dias, profeticamente, 1260 anos. Então não importa a forma, o que importa é o acontecimento que vai ocorrer naquele período. E aconteceu exatamente a perseguição dos fiéis filhos de Deus por 1260 anos. Por isso, a igreja seria protegida por Deus e a sua palavra seria mantida. Pessoas fiéis iriam se levantar para defender a verdade. O exemplo disso nós vimos na semana passada, quando um dos grandes reformadores traduziu a Bíblia, Wycliffe, para a língua inglesa. Depois, então, William Tyndale, ele traduziu a Bíblia para uma versão mais moderna, e o rei da Inglaterra mandou imprimir a versão King James, que hoje tem mais de 1 bilhão de Bíblias impressas dessa forma, a versão King James. Deus levantou pessoas e a palavra não morreu, a palavra continuou soberana. Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 23, o seguinte: cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar nossa posição na história deste mundo, acompanhando o cumprimento das profecias. A Bíblia foi escrita para pessoas simples, mas também para pessoas eruditas, inteligentes, cultas, e ela é acessível à compreensão de todas as pessoas. Então, o cristão não tem como assim, deixar a Bíblia do lado. Tem que a Bíblia estar do seu lado. Dom Pedro II dizia: eu leio a Bíblia todos os dias, é o meu livro de cabeceira, e quanto mais a leio, mais eu amo a Bíblia. Palavras de Dom Pedro aqui no Brasil. Então, o que nós vemos nessa profecia dos 1260 anos é que a autoridade das Escrituras não pode ser questionada ou negligenciada, e quando isso acontecia, os filhos fiéis de Deus se levantavam e defendiam a verdade, mesmo que isso custasse a sua vida. Deus, como sempre, guardou os seus filhos no ano 538 até o ano 1698. 1260 anos, Deus protegeu os seus filhos e a palavra. Esse tempo foi o tempo do domínio papal, da intolerância papal, contra aqueles que se opunham aos ensinos, aos dogmas que foram colocados dentro da igreja cristã. Dogmas como, por exemplo, em cima da história que Jesus contou do rico e do Lázaro, quando Lázaro morreu, que era um homem cheio de feridas, que os cães lambiam, que ficava na porta de um rico, que lhe dava nada, nem as migalhas. E quando os dois morreram, Jesus disse, o Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o céu, e o rico foi para o inferno. E do inferno o rico dizia: ó meu pai Abraão, manda que Lázaro molhe um pouquinho assim da sua mão e jogue na minha boca, está muito quente, estou sofrendo. Jesus contou essa história, em cima disso se criou o dogma, a doutrina do inferno e do purgatório. E foi introduzido na igreja a doutrina da transubstanciação, onde a hóstia é o corpo de Cristo. A igreja tem a Santa Ceia, mas o pedaço de pão não é o corpo de Cristo, é um simbolismo. Como o suco de uva não é o sangue, é um simbolismo. Mas no dogma da transubstanciação, a hóstia é o corpo de Cristo. E então é preciso ver que as pessoas ao introduzir isso na igreja, colocando ídolos na igreja, com a intenção de que os pagãos tivessem uma visão de quem foi Jesus, quem foi Maria, os apóstolos, e que poderiam pedir para ele. De onde surgiu essa ideia da intercessão de Maria? Foi quando a mãe de Tiago e João foi a Jesus e disse: Senhor, no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Então, em cima dessa história, se criou a intercessão. Ou seja, peça para o santo, peça para Maria, ela é a mãe de Jesus. Ele não vai negar um pedido que a sua mãe esteja fazendo. Então, esses dogmas foram introduzidos na igreja.
Então as pessoas que liam a Bíblia diziam, isso não está de acordo com a Bíblia. E se opunham a isso. Os que se opuseram foram perseguidos de forma veemente, durante 1260 anos. Por isso é importante crermos na palavra de Deus como Deus inspirou. Um soldado de volta à guerra pegou um montão de livros, queria fazer um pouco de dinheiro, pegou um montão de livros que tinha na sua estante, levou num sebo, numa casa que vende livros usados, e colocou na frente do dono da loja, no balcão, aquele monte de livros. Entre eles estava uma Bíblia. O dono da loja olhou todos os livros, separou todos aqueles livros de vários títulos, de romance, de aventura, de ficção. Disse, esses eu não quero. Tenho muito aqui. Ninguém procura mais esses livros. Uma Bíblia, eu quero. Quantos, se eu tiver, pode trazer que eu compro. Esse livro, as pessoas procuram e eu vendo bastante Bíblias aqui. É isso aí. A Bíblia não morreu. Continua viva e operando transformações em muitas vidas. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que os períodos proféticos sirvam de experiência para a nossa vida. O Senhor cumpre o que o Senhor promete. A tua palavra, duas testemunhas. O que uma profere como profecia, a outra testifica e nos dá, assim, segurança de que a tua palavra se cumpre de acordo com aquilo que é a sua vontade. Nós te agradecemos, pedimos uma bênção para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração.